Vamos ter um tempo de oração? Baixa a tua cabeça. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos por tua bondade, tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem nos ensinado e nos falado. Conduza-nos, Senhor, no entendimento da tua vontade. Conduza-nos na compreensão daquilo que é a tua vontade para as nossas vidas, para a gente ser instrumento da tua glória, expressão da tua graça e do revelar do teu nome neste mundo. Nós oramos, nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Será que temos tido a consciência de quem nós somos? Será que nós temos pensado nisso da forma que a gente busque, de fato, entender a vontade de Deus, o querer de Deus para as nossas vidas? Será que nós temos nos empenhado em compreender essa vontade e largado de lado e abandonado a essa obrigação religiosa que muitas vezes nós nos impomos? Será que nós estamos querendo, de fato, conhecer a Deus na plenitude da sua vontade? É isso que a gente precisa pensar, é isso que a gente precisa refletir para fazermos as coisas que precisamos fazer da maneira correta. Agindo com compaixão, sendo verdadeiramente piedosos no sentido da devoção à vontade de Deus, ao seu querer, e a compaixão pelas pessoas no sentido de ensiná-las, de conduzir à vontade do Pai e, principalmente, de sermos instrumento para revelar o reino de Deus e não uma religião neste mundo. E a consciência de quem somos é extremamente importante. Porque se eu não tiver esse entendimento, não vou fazer a vontade de Deus, não vou viver como lhe agrada e não serei o instrumento que Ele planejou e nem viverei segundo aquilo que é o seu plano e propósito para as nossas vidas. Paulo, escrevendo a Filemão, lá em Filemão, na carta de Filemão, no verso 7, diz assim. Vou começar no verso 4. Paulo escrevendo diz assim: dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. O que ele está falando a Filemão e na essência do que eu gostaria de alinhar e conversar com vocês hoje, está no verso 6, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Nós precisamos ter essa consciência, esse entendimento de todo o bem que está depositado e colocado em nós. O que nós precisamos entender e compreender que qualquer bem, qualquer coisa boa, não procede de nós. E nós precisamos transformar o nosso entendimento quanto a isso. Pois se eu não entender e não compreender isso, achar que sou uma pessoa boa, que eu tenho algo de bom para oferecer e que Deus vai se alegrar comigo e vai me recompensar, eu estou equivocado. Isso não é pensamento cristão, isso não está dentro daquilo que Deus revela acerca de nós e nem está relacionado ao plano dele para as nossas vidas. Por isso, Jesus, ao iniciar o seu ministério, lá no Sermão da Montanha, qual é a primeira coisa que ele fala? Bem-aventurados que são pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. São pessoas que reconhecem a sua miserabilidade diante de Deus. E nós precisamos entender que em nós não existe nada de bom, nada que preste quando a gente fala de natureza humana. Essa é a primeira consciência e esse é o primeiro entendimento que nós precisamos ter.
Porque se eu acho que eu fazer boas obras, eu fazer coisas boas, ou até mesmo achar que vim aqui ao culto, prestar um serviço a Deus, como algo bom, que Deus vai se agradar e que vai me recompensar, isso é pensamento humano, isso é do diabo, isso não é de Deus. E isso Deus não se agrada. Deus não quer isso de nós. Ele quer que nós entendamos a nossa situação, que tenhamos consciência da nossa situação, da nossa miserabilidade, no sentido de dizer assim, tudo de bom procede de Deus. Por isso, ele não quis aproveitar nada da natureza humana. O que diz com relação à natureza humana? Que nós precisamos morrer para essa natureza humana. Cristo morreu, fez o seu sacrifício na cruz, fez a sua oferta, foi uma propiciação para que nós pudéssemos, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, alcançar a vida de Deus. Porque se nós quisermos viver o reino de Deus segundo a natureza humana, nós estamos caminhando para a morte, não para a vida. Agora, se eu quero conhecer a plenitude da vontade do Pai para as nossas vidas, eu preciso morrer para mim mesmo, morrer para a natureza humana, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir o modelo de Cristo. O modelo que se traduz em oferta. Deus nos fez o quê? Uma nova criatura, deu um novo coração. Para a gente viver de que maneira? Segundo a sua vontade, não conforme as nossas expectativas, os nossos desejos. Gente, precisamos lembrar disso. Não estamos aqui para viver segundo os nossos desejos, mas segundo a vontade do Pai. E nós precisamos nos lembrar uns aos outros acerca disso. Nós temos que morrer para nós mesmos, para o desejo da natureza humana. Quando a gente para e pensa acerca da natureza humana, acerca dessa possibilidade de achar que temos alguma coisa boa para ser oferecida, isso é pensamento grego, tá? Isso é pensamento antigo, muito mais antigo do que a ideologia que existe hoje, que está permeando o mundo, que tem como origem no que nós chamamos em Karl Marx e Engels. Nós precisamos compreender essas ideologias, essas teorias, compreender o que eles falam, entender o que eles falam. A ideologia grega diz que nós temos algo coisa de bom, somos matéria e somos espírito, somos mente e temos algo de bom para oferecer. E que nós podemos fazer as escolhas. Todos os filmes de heróis que a gente vê, de super-homem, toda aquela equipe de Marvel, tudo trata justamente dessa ideologia, dessa forma de pensar. Que existe no homem alguma coisa de bom e que a pessoa que escolhe servir o bem vai fazer sacrifício para servir a humanidade, mas tendo origem no próprio homem. Quando pegamos toda a teoria de Karl Marx e de alguns pensadores, eles traduzem justamente ao contrário. Ele diz que o homem não tem nada de espírito, é só matéria. Toda a evolução de Darwin trata justamente da materialidade do homem, que não existe nada de coisa, simplesmente somos um objeto do acaso. Eu estou simplificando, claro que a teoria é muito mais complexa do que isso, mas para a gente entender. Por que existe a ideologia do gênero? Por que existe tudo isso? É tudo decorrente deste pensamento. Agora, é isso que Deus fala acerca de nós? Não. Agora, eu posso querer viver um cristianismo pensando dessa maneira? Não dá. Aonde eu vou compreender acerca da vontade de Deus? Nas Escrituras. Ele fala acerca do que nós somos, ele fala do seu plano e do seu propósito. O que eu vou escolher? Cabe a você. Eu tenho escolhido a palavra de Deus, compreendo essas teorias, entendo essas teorias, estudei muitas delas. Agora, eu não escolhi-as. Eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com a vontade de Deus e aceito isso que Deus fala. Somos miseráveis, temos que morrer para nós mesmos para podermos experimentar a verdadeira vida que Deus tem para nos oferecer. E a gente só faz isso através da cruz. Mas eu preciso entender este plano de Deus. E aí eu preciso partir do quê? Do conhecimento do que fala as Escrituras,
transformar na maneira de pensar, ou seja, eu não posso viver segundo o pensamento natural. E Tiago fala que a sabedoria humana, ela é o quê? Animal, é terrena e é demoníaca. Por quê? Até eu vi uma palavra esses dias que eu nunca tinha pensado no assunto, e que, onde Jesus nasceu? Numa estrebaria. Onde ele foi colocado? Numa manjedoura, num coxo. O que tem numa estrebaria? Só animal. Onde Jesus foi colocado? No meio de homens, que agem como animais. Por que agimos como animais? Porque nós pensamos na nossa sobrevivência. Nós não estamos importando com o outro, o que nós queremos é comer, saciar as nossas necessidades e que o outro se vire. Um animal pensa em repartir? De jeito nenhum. Ele toma da boca do outro, é o que está acontecendo lá em casa, com as duas cachorras. Uma toma da boca do outro. Não tem discussão, não tem crise. Isso é que o homem natural faz. Está preocupado com o outro? De jeito nenhum. Ele quer que o outro se dane, para que ele possa ficar numa boa. Por que existem menos de 5% da população que controla mais de 50% da riqueza do mundo? Porque são caridosos? Não. Porque foram extremamente egoístas, porque não souberam repartir quando tiveram ajuntando. Existem muitos que fazem obras de caridade, tem muitos que dão muito, dão, mas o que eles dão não representa nada da riqueza. Fazem isso por religiosidade? Por religiosidade. Tem problema nenhum, a gente pega, usa em favor de quem precisa. Mas isso é o que Deus quer? Não. Deus que colocou tudo isso é responsável por toda essa miséria humana? Não é, nós sabemos que não. Quem é responsável por isso? Nós, com o nosso pecado, com a nossa rebelião, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. E nós precisamos entender que isso não tem nada de Deus. O que é que nós precisamos entender? Que Ele fez de nós uma nova criatura para a gente viver o quê? O reino de Deus segundo a sua vontade, para sermos expressão do seu reino neste mundo. Nós fomos chamados, temos uma vocação. Ele nos chamou para o seu reino, para quê? Para revelarmos Ele ao mundo. Para sermos expressão do reino de Deus neste mundo. Se eu não estou caminhando no sentido de amadurecer, para ser essa expressão, a expressão plena de Cristo, estou perdendo o meu tempo. Acho que estou com meio pé no mundo e meio pé na família de Deus, na igreja. Muitas vezes até estou equivocado, achando que aqui é a igreja e que quando vou embora continua sendo igreja, e não é igreja. Isso é viver o reino de Deus? De jeito nenhum. Isto é eu estar satisfeito em ser enganado pelo próprio diabo, que me fala que está tudo bem. Agora, se eu compreendo o meu chamado, o chamado de Deus é para viver mais ou menos o reino de Deus? Não. É para eu me comprometer integralmente com isso. É expressão de uma devoção plena à vontade de Deus. Isso é piedade. E a piedade se revela de que maneira mais? Além da devoção, da compaixão. A compaixão pelo outro, para que tenha entendimento iluminado. Como o outro vai ter um entendimento iluminado se eu sou trevas? Porque as obras que eu faço são obras que revelam trevas. Então eu preciso ter consciência de quem eu sou, do que eu recebi, santificar o meu procedimento segundo a vontade de Deus, tendo consciência, o entendimento que eu recebi tudo o que eu preciso para viver a vontade dEle. Ele me deu do seu Espírito, Ele me deu da sua vida, Ele me deu da sua graça, da sua misericórdia, ou seja, tudo isso Ele derramou em nossas vidas para que nós pudéssemos revelar ao mundo. Para que nós pudéssemos ser luz neste mundo e levar o outro ao entendimento. Mas eu preciso me converter a Deus. Não importa se eu estou andando 20 anos dentro de uma igreja, instituição. Mas se eu não compreendo isso, eu não estou conhecendo a Deus. E é suficiente dizer que eu creio em Jesus Cristo e que estou salvo? Tiago fala que se eu tenho fé, mas não expresso a minha fé em obras,
O que eu estou fazendo? A minha religião é vã. Ou seja, a minha fé é vã, não tem fé nisso. Nós entendemos que por isso é importante conhecer a palavra, a essência da palavra, do que ela nos fala, porque ela nos conduz nisso, em entendermos quem nós somos, em crermos nisso que Deus falou acerca de nós, para que nós possamos fazer segundo a sua vontade, segundo a motivação que nós precisamos ter, de expressar o reino, de expressar o Pai, de revelar o Pai ao mundo. O propósito da nossa vida é revelar o Pai ao mundo, e eu preciso me converter a isso. E eu só vou me converter a isso quando eu negar a mim mesmo, tomarmos a minha cruz e seguir o modelo de Cristo, de fazer da minha vida uma oferta, aprendendo, crescendo, amadurecendo e fazendo a vontade do Pai. Tem outro jeito? Não. Tem outra maneira? Não. Tem algum outro ensino? Ah, tem, isso tem, está cheio. Agora, o que você vai escolher? Busque nas Escrituras. Busque conhecer essas Escrituras. Busque conhecer a vontade do Pai. Pare de ouvir besteira, pare de perder tempo com qualquer coisa que diga coisa diferente de sacrifício, de oferta, de vida difícil, de aflição, de problemas, porque para isso nós somos chamados. Jesus disse, no mundo passareis por aflição, então adianta querer expectativa de coisa diferente, achar que uma vida tranquila vai ser bom, vai ser aquilo que Deus quer para mim? Não vai acontecer, isso é pensamento humano. A nossa vida não vai ser fácil, é aflição, é problema, é dificuldade, mas isso quer dizer que nós vamos desistir? Não, por quê? Porque nós entendemos o que nós estamos fazendo aqui e compreendemos que fomos habilitados e capacitados para viver na plenitude da vontade de Deus. O que nós precisamos fazer? O conselho de Paulo. Qual é o conselho de Paulo? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso quer dizer que eu não vou ter momentos tristes? Vou, mas vou viver sempre contente. Por quê? Paulo nos dá o exemplo, que ele estava contente em toda e qualquer situação, que ele tinha passado por fome, tinha passado por frio, tinha passado no mar, tinha tudo aquilo que ele sofreu, que a gente nem chegou perto de padecer. Mas tem problema? Não tem problema. Por quê? Porque eu entendo o que eu estou fazendo, qual é o meu papel, o que eu estou fazendo, qual é o meu papel nesse mundo? Agir como Deus diante das pessoas. O que é agir como Deus diante das pessoas? É dizer, estás condenado? Vais para o inferno? É isso? Não, é para falar do quê? Expressar misericórdia, expressar graça, ser luz. Se foram grossos com você, você vai responder com mansidão, com paciência, porque você vai olhar e vai dizer assim, ele ainda não entendeu. E se nós agimos com grosseria, quer dizer o quê? Que nós ainda não entendemos, que nós precisamos amadurecer, e todos nós precisamos amadurecer, por isso ele nos chama para a santificação. Para quê? Para sermos santos e estarmos mais próximos de Deus? Não, para que nós possamos levar Deus para mais próximo das pessoas, e elas possam ver, enxergar, entender e fazer a vontade do Pai. Amém? Então a gente precisa entender isso. Como eu faço isso? Como eu levo a essa transformação de entendimento? Seria bom se a gente pudesse acordar amanhã com o entendimento renovado, com as coisas tudo claras, tudo desanuviado, né? Assim, sem nuvem nenhuma, tudo clarinho, a gente enxergando e entendendo tudo. Seria bom, não seria? É o que eu gostaria. E eu desejo isso já há muitos anos, todo dia. E todo dia eu acordo do mesmo jeito, amadurecendo passo a passo, dia a dia, fazendo errado, deixando a minha esposa irritada. Mas aprendo. Ela me deixa irritado, eu aprendo. E a gente vai aprendendo. Não existe nada melhor do que a esposa, do que a mãe, do que o pai para nos ensinar. Por quê? Ou o marido, né, também, né? Porque as mulheres aprendem com o marido. Talvez as mulheres aprendam mais com o marido do que os homens com as mulheres. Porque o bicho é lerdo, é manso. Tá? Então, assim, não tem vergonha.
Além de que o homem é muito omisso na sua responsabilidade, a gente precisa entender a nossa responsabilidade, tanto de um como do outro, e ajudarmos uns aos outros, em casa, depois na família de Deus. Nós temos que nos responsabilizar pelas pessoas. Então eu preciso conhecer as Escrituras, eu preciso me responsabilizar pelas pessoas. Quando é que eu vou ser oferta em favor das pessoas? Quando eu começar a entender que eu sou responsável pela vida do outro, eu vou assumir o outro como eu preciso ensiná-lo e levá-lo ao conhecimento do Pai na plenitude para que ele possa aprender a fazer a mesma coisa com o outro. Sendo perfeito? Não. Mas fazendo, crescendo, amadurecendo, ajudando uns aos outros. Mas eu só faço isso se eu me responsabilizo. Se eu não me responsabilizo, se eu não tenho essa obrigação para com o outro, eu vou fazer? Não vou. Eu vou dizer, eu o amo? Nada, se vira, nego. Resolva o seu problema, não é assim que a gente faz? Agora, o que Deus quer que a gente faça? Nos responsabilizemos uns pelos outros e ajudemos. Assumir a paternidade depende de mais alguma coisa? Não, de entender que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas e fazer. É fácil? Não. Arrumar filho, por exemplo, natural é fácil? Não, a gente sabe que é dor de cabeça, que é problema, que você vai passar a noite acordado. Quando é pequenininho, porque vai estar chorando e você não sabe como resolver o problema. Depois ele cresce, que sai de perto ali da barra da saia, você sabe que não sabe o que está acontecendo, aí você só dorme quando ele chega em casa. Você fecha os olhos quando ele bate lá no portão, que você sabe ele chegou, então está tranquilo. Mas até então você fica acordado esperando. Isso é responsabilidade. Quando você manda ele para longe e fica lá, como é que está a situação? O que está acontecendo? O que eu posso fazer? Muitas vezes a gente quer ajudar e sabe que não pode ajudar, não deve ajudar. Tem que deixar penar, tem que deixar sofrer, para que ele possa amadurecer, porque isso faz parte da vida. Isso é assumir a paternidade pela vida uns dos outros, e nós precisamos entender isso. É assim que nós vamos crescer, é assim que nós vamos transformar, renovando a nossa mente, porque eu conheci as Escrituras, entendi que é isso que Deus quer, e eu faço isso. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Uma vida de oração. Por que a vida de oração é muito importante para nós? Para que Deus se converta aos nossos desejos? Não, para que nós possamos, conversando com Deus, entender a nossa ignorância, pensar na palavra e dizer, está errado, vou mudar. Se trata de pedir o que queremos? Não, de entendermos qual é a vontade de Deus e pedirmos segundo a sua vontade, porque nós nos submetemos à sua vontade. A oração é a melhor terapia. Se entendermos isso, nós não precisaremos de terapeutas, porque Deus é o melhor terapeuta que tem. Porque a gente vai falar, vai saber que não vai anotar em lugar nenhum, que não vai estar escrito para ninguém, e a gente pode falar à vontade. E nesse falar a gente vai entender, alinhado com a palavra, o que a gente precisa fazer. Por isso, vida de oração, a gente não só conhece a nós mesmos, aprendemos a conhecer a vontade de Deus, porque vamos refletir na palavra que nós lemos, vamos mudar a forma de entender, e a gente vai começar a orar pelas pessoas. Quando a gente começa a orar pelas pessoas, a gente vai começar a entender que nós somos responsáveis pela vida dele, e que nós precisamos mudar para que ele mude, para que as nossas atitudes sejam atitudes de paz. Porque muitos pais deixam de beber, deixam de fumar. Porque eles passaram a detestar? Não, porque eles sabem que a influência que isso tem na vida do filho. Ele vai deixar de fazer por causa do filho. Não porque gosta, ou não porque passou a detestar, mas ele vai passar a fazer por causa do filho. E quando eu entendo isso na vida de igreja, eu entendo que eu tenho que começar a deixar de fazer algumas coisas, não por minha causa, mas é por causa do outro. Não é o que Paulo fala? Olha, aquele que é forte, aquele que entende, deixa de fazer as coisas por causa do outro. Isso é família, isso é paternidade, isso é entender. E a gente precisa entender isso. Muitas vezes a gente vai deixar de fazer, não é porque passamos a detestar, ou não porque achamos que
precisamos daquilo ou não precisamos, mas é porque o outro precisa. O outro precisa crescer, ele precisa entender. Um dia ele vai entender, vai fazer o que precisa ser feito. Isso nos leva a uma mudança de entendimento. Comunhão. Se a gente entendesse a importância da comunhão nas nossas vidas, uns com os outros, nós nos empenharíamos mais pela comunhão. Por quê? É um saco. Se a gente pensa na essência da comunhão, é um saco. Por quê? Porque eu vou ter que exercitar aquilo que eu sei quem eu sou em Deus. Vou ter que mostrar o quê? Paciência, vou ter que demonstrar amor, vou ter que revelar amor. Porque eu quero, a natureza humana muito diz pelo contrário, não. Mas quando eu entendo quem eu sou, eu vou fazer isso com alegria, com prazer. Por quê? Porque eu quero que o outro cresça, eu quero que o outro aprenda. E é isso que a gente precisa entender e compreender. E assim, eu vou estar revelando o quê? Compaixão. E vou estar revelando responsabilidade pela vida do outro. Porque eu me sinto responsável pelo seu crescimento, pelo seu amadurecimento. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E a gente precisa entender. Posso fazer outras escolhas? Sem chama de dúvida que posso. Tem muitas outras escolhas que podemos fazer? Tem. Está nas Escrituras? Provavelmente não. Se está lá, é como um mau exemplo do que não se deve fazer, do que não deveria fazer, para que a gente possa aprender a conhecer a nós mesmos. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender que a transformação de entendimento vai na consciência de entender quem somos e o que nós precisamos fazer. Amém? Que o Senhor possa nos conduzir nisso e que possa nos levar a essa maturidade, ao crescimento, ao entendimento disso. Amém? Que o Senhor nos conduza nessa jornada. E que haja em nós o empenho, o desejo e o posicionamento de Isaías. Quem nós enviaremos? Quem há de ir por nós? Manda a dona Glacia, ela não está fazendo nada. Não sei, dona Glacia, me desculpa. Ou o Celso fica enrolando o dia inteiro na rua, andando de um lado para outro. O que a gente precisa fazer? Eis-me aqui. Eis-me aqui, mesmo incapacitado. Envia-me a mim. Que o Senhor possa nos conduzir. Amém? Desculpa, querida, não entendi. Amém? E por que a gente precisa fazer isso? Eu vou atender o Guilherme. Porque nós somos o quê? Uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um reino de sacerdotes. Por que nós somos isso? Para proclamarmos as virtudes de Deus. Amém? Está feliz, meu irmão? Agora ele está feliz. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por Tua misericórdia e graça, dê-nos o entendimento e discernimento da Tua vontade, que a gente possa crescer, amadurecer, compreender Teu querer e ser instrumento e expressão da Tua vida neste mundo. Que a gente possa ter esse entendimento, que a gente possa, Pai, conhecendo as Tuas Escrituras, sermos zelosos no conhecimento da Tua vontade. Ó Pai, fiéis no honrar o Teu nome, honrar a Tua palavra. Que não haja, Senhor, qualquer raiz de amargura em nossos corações, que não tenhamos atitude de rebelião com relação à Tua vontade, nem sejamos orgulhosos, achando que podemos viver
a tua vontade segundo as nossas expectativas, mas que a gente aprenda a submeter ao teu querer. Conduza-nos, Senhor, trazendo entendimento, discernimento e que a gente possa glorificar o teu nome sempre. Nós oramos e te agradecemos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Amém.